O penúltimo episódio da temporada de House of the Dragon trouxe mais um grande destaque ao Larys Strong. Durante aquela cena bizarra lá do pack de pezinho, a câmera dá um foco muito grande na bengala do Larys Strong com o símbolo de um vagalume. O que aquele símbolo representa? E mais, durante a caçada do Aegon em Porto Real, aquela cortesã deixou implícito que os gostos do príncipe são um pouco peculiares, né? Um gosto que ela não consegue atender. Mas será que você percebeu do que o Aegon realmente gosta? Aqui nesse vídeo eu vou te contar alguns detalhes do episódio 9 que vocês podem não ter percebido. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo pra gente falar de House of the Dragon. Toda semana aqui no canal tem a análise do episódio da semana e mais um vídeo como esse, né, ajudando a aprofundar algum conceito no episódio. A minha análise do episódio 9 já saiu e eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você tá gostando aqui do meu conteúdo de House of the Dragon, eu vou deixar também na descrição uma playlist cheinha de vídeos organizadinhos. Tem vídeo pra caramba aí que vocês possam conferir também e se aprofundar cada vez mais nesse universo. Gostaria de pedir pra você se inscrever no canal se você não está inscrito, ativar o sino de notificações e me seguir no Instagram também para acompanhar o conteúdo exclusivo que eu levo para lá. Eu geralmente comento da abertura do episódio no próprio vídeo da análise do episódio, mas dessa vez eu resolvi deixar para o vídeo de detalhes porque justamente tinha muita coisa na abertura para comentar. Foi uma abertura praticamente nova. Só recapitulando, a abertura de House of the Dragon mostra o sangue do dragão, né? As pessoas que têm sangue Targaryen que estão ali brigando na dança dos dragões. Até o símbolo que representa Balon e Alyssa, né, os pais de Viserys e Daemon, a abertura está completamente igual. Mas depois disso que muda, que aí nós vemos a estrutura do Viserys e o sangue escorrendo, né, transbordando por ela. O sangue transborda da estrutura dos personagens mortos, enquanto apenas circula os personagens que já estão vivos. Na abertura do episódio passado, a estrutura representando o Rei Viserys não apareceu, mas aqui nesse episódio essa estrutura voltou para deixar claro para todo mundo que sim, ele está morto. E agora nós vemos de perto que antes a gente estava vendo apenas em segundo plano. É a primeira vez que a gente tem um foco tão grande assim na abertura, nas ramificações do sangue Targaryen que passam pela Alicent. Nós vemos essa estrutura representando a Alicent e o sangue do Viserys se conectando ao sangue dela e as 4 ramificações representando os 4 filhos que a Alicent tem com o Viserys. O primeiro filho ali, né, aquela primeira estrutura que está mais perto dela, representa o Daemon Targaryen, que é o filho mais novo da Alicent com o Viserys, e ele ainda não apareceu na série porque ele não está sendo criado em Porto Real, ele está sendo criado em Vila Velha junto com a família da sua mãe. E depois os restos, né, as outras 3 ramificações do sangue escorrem e aí sim se conectam nas estruturas do Aegon, Aemond e a Helaena. A estrutura da Helaena tem um símbolo de uma aranha, que é o mesmo símbolo que ela estava abordando aqui nesse episódio, quando a Alicent chega para falar para ela que o pai dela morreu. A estrutura do Aegon tem o formato ali de um copo de vinho, né, com o formato de uma mulher nua, representando que ele é um tarado alcoólico, enquanto a estrutura do Aemond tem uma pedra azul ali, né, representando a safira que ele coloca nos olhos. Inclusive no teaser do próximo episódio tem uma cena do Aemond tirando o tapa-olho, ou seja, nós finalmente veremos a safira que ele vai colocar ali onde ele tem o olho faltante. E aí a abertura segue, o sangue do Aegon e da Helaena se conectam e vemos as 3 ramificações resultados dessa união deles dois, né? E aí os 3 filhos que eles têm, que é o Jaehaerys, o Jaehaera e o Maelor. Os 2 primeiros são gêmeos, um menino e uma menina, Jaehaerys e Jaehaera. Eles apareceram nesse episódio quando a Alicent chegou para falar com a filha, né, para falar que o pai tinha morrido. Enquanto o menorzinho, Maelor, só apareceu quando era bebê. Eu sempre me embolo para falar o nome dessas crianças, porque puta que pariu, o nome é muito difícil. Mas enfim, eu acho que essa abertura veio para jogar por terra as teorias de que o Aemond era pai de algum dos filhos da Helaena, né? Todo mundo diz que o Aemond cuida muito da irmã, que ele sempre tá muito próximo da irmã, e tinha essa teoria aí dizendo que um dos filhos da Helaena era dele, mas acho que a abertura mostrou que os 3 filhos é da união dela com o Aegon mesmo. E nós sabemos que a abertura mostra a verdade, porque lá atrás, quando a abertura mostrava os 3 bastardos da Rhaenyra, a gente via o símbolo ali da patrulha da cidade representando o Harwin Strong. Então a gente sabia, a abertura estava comprovando pra gente que as crianças eram bastardas. E aí a gente passa a ver a abertura do alto, e aí vemos o sangue escorrendo da estrutura que representa o Daemon se conectar com o sangue que escorre da estrutura que representa a Rhaenyra, e aí a gente vê essas 2 ramificações representando os 2 filhos da Rhaenyra com o Daemon que a gente viu no episódio passado, né, que é Aegon e Viserys. E é isso, teve muita coisa nova nessa abertura, mas é interessante observar ela atentamente porque a abertura ajuda a contar a história. Logo no começo do episódio, o Lord Lannister, mestre dos navios ali do rei, ele faz uma brincadeira, né? Por que você me chamou essa hora? Eu não podia esperar mais uma hora? Dorne foi invadida? Então, nesse momento, mesmo que o Aegon II se intitule o Rei dos Sete Reinos, mesmo que o Alto Septão
tenha abençoado ele ali, né, como rei dos 7 reinos, dos Ândalos, dos Rhoynares e dos primeiros homens, Dorne ainda não faz parte, de fato, dos 7 reinos. Dorne ainda é independente nesse período da série. Futuramente, Dorne será anexado aos 7 reinos, mas nesse momento o Aegon é rei de fato de apenas 6 reinos, e por isso que foi legal o Lord Lannister falar aquilo, né, porque as guerras dornesas é uma coisa comum ali pra Westeros, né, sempre tá tendo guerra, sempre Dorne tá atacando, sempre Porto Real tá revidando. Eu falo com mais detalhes sobre as guerras dornesas no vídeo que eu falo do reinado de Aegon o Conquistador, o segundo vídeo que eu menciono a morte da Rainha Rhaenys. O vídeo vai estar na descrição se vocês quiserem conferir. E nesse mesmo conselho, o Lord Breezebury diz que ele é a pessoa que conhece Viserys há mais tempo ali, né? Conhecia Viserys há mais tempo, e ele tá totalmente certo. O Lord Breezebury serviu como mestre das moedas para o rei anterior ao rei Viserys, né? O velho rei que é avô do Viserys, e depois que o velho rei morreu, ele continuou servindo o seu neto, o Viserys. Então sim, ele conhece o Viserys há muito tempo. E o Otto sugeriu para o Lorde Comandante da Patrulha Real matar a Rhaenyra, né? Ele falou pro cara ir até Porto Real e ser rápido e limpo. O que ele estava querendo dizer com isso? Era pra matar ela, só que ele não quis. Ele meio que foi embora dali, e o que tem mais pro personagem dele no futuro é um mistério, porque nos livros ele só é citado uma vez e não é muito importante. Então vamos acompanhar a trajetória desse personagem. Sobre o Aegon agora. Ele desapareceu, todo mundo foi atrás, mas ninguém a achava. A cortesã diz pro Criston Cole e pro Waymond que os gostos do príncipe são muito peculiares. Gostos que a casa de prazeres dela ali não pode proporcionar. Vocês entenderam o que ela quis dizer com isso? Porque logo depois, na próxima cena, a gente viu do que o Aegon gosta, né? Aegon gosta de passar tempo lá do outro lado da periferia de Porto Real, assistindo crianças lutando para entretenimento de adulto, inclusive os seus próprios bastardos. Bom, se a casa de prazeres com pessoas normais, adultas, não satisfaz o Aegon porque ele tem gostos peculiares e ele gosta de passar tempo vendo crianças lutando, incluindo os seus bastardos, é porque ele tá fazendo esses bastardos em algum lugar. No livro, o Aegon também some e ele é encontrado junto de uma criança dando prazer ao seu membro com a boca. É dessa forma que está escrito lá no livro. E eu fiquei muito feliz de não ver isso adaptado na tela. A gente realmente não precisava de uma cena assim, mas é interessante deixar claro, se é que não ficou, quais são esses gostos peculiares do príncipe que a cortesã estava se referindo. Aegon é uma caçamba de lixo total, e mesmo assim, os lords estão conspirando para colocar ele no trono ao invés da Rhaenyra. E ele nem queria esse trono, né? Dá pra ver o quão perturbado esse menino é e o quão pouca atenção Viserys deu a esse menino em vida. O garoto é extremamente carente, nem ele acreditava que o pai poderia ter tido um último desejo dele ser herdeiro. Aegon nunca sentiu amor de família e por isso ele é muito carente. Ele até pergunta pra mãe se a mãe o ama e tal, porque de fato ele não queria o trono, ele só aceitou porque no final ele acreditou que era isso que o pai desejava, mas uma vez que ele foi coroado, ele até que gostou demais da posição, né? A falta de amor que ele sentia da família, o amor que a família dele não deu a ele tá recebendo como adoração do povo. Vocês viram o quanto ele ficou feliz quando todo mundo começou a gritar o nome dele? Aegon vai acabar gostando até um pouco demais dessa posição, porque sim, ele é amado pelo povo. E é interessante a gente notar aqui nessa cena da coroação do Aegon uma coisa. Eu vi um professor de história comentando no TikTok falando que as grandes revoluções sempre foram acordo das elites. Quando lá atrás teve a independência do Brasil, foi puramente um acordo das elites, as elites comemoraram e a população comum, os pobres, nem entenderam o que estava acontecendo porque nada estava mudando na vida deles. E o mesmo para a proclamação da República, mais um acordo entre as elites onde os pobres nem foram dados em consideração. A galera não sabia, tá, agora não é mais monarquia, agora é república, o que eu faço da minha vida? Eles não sabiam a diferença. Para a galera pobre, tudo continuava igual. E trazendo isso para Game of Thrones, é exatamente isso que acontece. A guerra pela sucessão do Trono de Ferro é um acordo entre as elites. A população de Porto Real, ela tá pouco se importando para quem senta ou não senta no Trono de Ferro. Eles vão tratar bem quem os trata bem. Porque no final, entre essa guerra das elites, quem acaba sempre sendo prejudicado é o povo que não tem nada a ver com isso, como vimos no final desse último episódio. Rhaenys explodiu o Fosso dos Dragões com eles para sair de lá, e a galera que tava ali só assistindo aquela coroação que eles nem queriam, que eles foram forçados a estar lá, acabaram morrendo porque tinha uma doida com o dragão tacando pedra em todo mundo. Então imagina o que a população de Porto Real vai sentir pelos negros. Eles não vão gostar nada nem dos dragões que os mataram, nem dos montadores de dragão. Então a galera de Porto Real já não vai simpatizar muito com o lado da Rhaenyra. Eu passo pano pra Rhaenys, tá? Porque foi uma cena incrível e matou só alguns figurantes.
Mas uma pessoa, um cidadão de Porto Real, é óbvio que não vai gostar dela. O povo comum não tá a par da treta de família Targaryen, eles só querem viver as suas vidas em paz. Eu acho que é um bom momento pra gente falar da fera embaixo das tábuas. A galera tá acreditando que a Helaena estava se referindo a Rhaenys com Aemilius, né? Mas será que era mesmo? Eu acho que não era isso, porque no final das contas, eles não precisaram tomar cuidado nenhum com a Rhaenys, porque ela não fez nada contra eles. Eu ainda acho que essa profecia da Helaena pode estar fazendo referência a Sangue e Queijo, personagens que vão aparecer na segunda temporada da série, porque da Rhaenys eles não precisavam tomar cuidado com nada. Ela não ia matar eles ali, ela não ia ser uma regicida, né, e começar uma guerra que até o momento pode ser encerrada com termos de paz. Para mim, esse sonho de dragão da Helaena ainda vai se realizar, mas por um outro lado, o sonho de dragão do Viserys já se realizou, né? Ele comenta para Alicent no episódio 3 que ele teve um sonho de um herdeiro homem dele sendo coroado e usando a coroa do Conquistador. E foi por isso que ele insistiu tanto para ter um filho com a esposa Aemma. E no final, o sonho dele se realizou, mas não do jeito que ele esperava, porque o Aegon II, sim, filho dele com a Alicent, que foi coroado com a coroa do Conquistador. E isso dá até uma camada diferente do entendimento da Alicent das últimas palavras do Viserys, porque a Alicent sabia que o Viserys tinha tido um sonho profético de um herdeiro homem dele sendo coroado. Isso foi ele que contou para ela. E aí, segundos antes de morrer, ele fala do sonho do Aegon, que a Alicent achou que ele estava falando do sonho que ele viu lá no herdeiro homem dele sendo coroado, falar de príncipe que foi prometido. A Alicent acabou entendendo tudo errado e vai causar uma guerra por conta da falta de interpretação de texto dela. E finalmente vamos falar do Larys Strong e da sua bengala. Larys Strong escolheu aquele símbolo específico para ele, né? O símbolo da casa Strong é um escudo colorido, mas o Larys escolheu o próprio símbolo para se representar. E vimos que Larys gosta de se identificar através do seu vagalume. Esse vagalume, né, que é esse animal que tem na bengala, é o animal que tem no broche dele também, pode trazer várias interpretações, mas eu acho que a interpretação mais coerente é que tem a ver com o fogo. Vagalume, em inglês, é firefly, né? Fogo voador, em tradução livre ali, se a gente for quebrar as palavras. E eu acho que isso diz muito da personalidade do Larys. Larys Strong mata com fogo. Fogo é a marca dele, é a marca do vagalume. Quando ele paga os assassinos para matarem o seu pai e o seu irmão lá em Harrenhal, né, para queimarem tudo, esses assassinos estão com o símbolo do vagalume. E nesse episódio também, quando ele tá conversando com a Alicent e propondo matar a Mysaria, a gente vê um foco na bengala dele com o símbolo do vagalume também. E como foi que ele tentou matar a Mysaria? Com fogo. O fogo é a marca do Larys Strong. Ele é um vagalume e quer ser lembrado dessa forma. Bem similar aos psicopatas que matam, mas deixam um objeto no lugar do crime para serem reconhecidos, sabe? Esse é o Larys Strong. Mas é isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, por favor, porque o like me ajuda muito. Se inscreve no canal se não está inscrito, clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores, compartilha o vídeo com seus amigos também. Tchau e até o próximo vídeo.